Olá pessoal, tudo bem com vocês? Antes de iniciar o nosso conteúdo, eu quero já pedir desculpa pelos barulhos externos que possivelmente vocês possam ouvir, ok? Então, hoje nós vamos falar sobre proporção. Eu trouxe aqui algumas questões sobre proporção. Nós vamos iniciar com as questões mais simples e, à medida que nós formos avançando, eu vou introduzindo as propriedades da proporção, ok? Vamos lá dar início. Então, aqui eu tenho essa questão. A primeira questão ela fala: sabendo que os números 6, 24, 5 e x formam nessa ordem uma proporção, determine o valor de x. Então, ele está dizendo que esses números formam nessa ordem uma proporção. Então, eu não posso interferir essa ordem, eu tenho que seguir do mesmo jeitinho que está disposto aqui para vocês. Vamos ver como fica esse resultado. Então, nós vamos ter que 6 está para 24, assim como 5 está para x. Nós devemos utilizar a relação fundamental, né, da proporção, onde ela nos diz que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, vou colocar aqui uma setinha para a gente continuar a nossa conta nesse restante aqui do espaço. Então, nós vamos ter 6 vezes x, que será igual a 6x, e 24 vezes 5 será igual a 120. Vamos ter que x é igual a 120 dividido por 6. Então, nosso valorzinho aqui de x será igual a 20. Finalizamos essa primeira questão, é uma questão bem simples. Agora, nós já vamos já colocar um grauzinho de dificuldade. Então, vamos para a nossa próxima questão. Para fazer um refresco, mistura-se suco concentrado com água na razão de 3 para 5. Nessas condições, 9 copos de suco concentrado devem ser misturados a quantos copos de água? Então, observe que o número 3 corresponde ao suco e o número 5 corresponde à água. Então, vamos lá ver como nós vamos montar essa proporção. Então, diz que é de 3 para 5. Então, 3 está para 5. Assim como 3 vai estar para 5, assim como 9 vai estar para x. Por que esse x? Porque é a quantidade que deve ser misturada, né, de água aos copos, ao suco concentrado. Então, vamos mais uma vez aplicar a relação fundamental das proporções. Então, vai ficar 3 vezes x será igual a 5 vezes 9. Então, vamos aqui colocar a setinha para a gente dar continuidade à nossa continha. 3 vezes x é 3x, e será igual a 4 vezes 9, a 5 vezes 9, desculpa, corresponde a 45. Então, nós vamos ter que x é igual a 45 dividido por 3. X igual a 15. Então, nós teremos 15 copos de água para serem misturados a 9 sucos concentrados. Vamos para a terceira questão. O problema nos informa aqui. Temos uma coleção com 45 CDs. A razão entre o número de CDs clássicos e o número de música popular é de 1 para 4. Quantos CDs clássicos e quantos CDs populares de música... Quantos CDs de música popular eu tenho? Então, observe que ele nos deu umas informações aqui, né? Disse que eu vou chamar CD clássico. Os CDs clássicos eu vou representar
pela letra C. E os populares eu vou representar pela letra P. E aqui nós já temos uma propriedade. Vamos ver qual é essa propriedade. Então, ele me diz aqui que a razão entre o número de CDs clássicos, então, minha razão, CD clássico vai ficar C, sobre P, que é o número de CD popular, nos diz que é de 1 para 4. Então, aqui eu já vou utilizar a minha propriedade de proporções. A propriedade que eu vou utilizar aqui, vou abreviar, é a soma dos termos. Vou colocar um pouquinho mais embaixo. Então, essa é a minha propriedade, soma dos termos. Aí, ela nos diz que eu devo somar a quantidade de CD clássico mais a quantidade de CD popular, vai ficar C mais P está para C, assim como 1 mais 4 está para 1. Aí, lá no enunciado, lá no início, ele me disse que eu tenho, na minha coleção, eu tenho 45 CDs. Então, meu total de CDs aqui é 45. C mais P corresponde a 45 sobre C. E 1 mais 4 é igual a 5 sobre 1. Então, aqui nós vamos ter... Vou colocar aqui a setinha para a gente continuar nosso cálculo. Vamos ter aqui C vezes 5, que vai ser igual a 5C, igual a 45 vezes 1, que é 45. Então, C é igual a 45 dividido por 5. Isso implica que eu tenho 9 CDs clássicos. Agora, eu preciso calcular quantos CDs populares eu tenho. Então, aqui... Só que lá na informação anteriormente, ele me disse o quê? Que minha coleção é igual a 45. Então, eu vou ter CD clássico mais CD popular igual a 45. Como eu já descobri que meu valorzinho de C é 9, eu vou substituir. Então, aqui vai ficar 9 mais P igual a 45. Então, aqui vai ficar P, vai ser igual a 45, menos 9, que corresponde a 36. Logo, eu posso concluir que eu tenho 9 CDs clássicos e 36 CDs populares. Vamos agora dar continuidade às nossas questões. A diferença entre as velocidades médias de 2 maratonistas é 3 km por hora. E a razão entre essas velocidades é de 6 para 5. A velocidade média do mais veloz é de 15 km por hora, 18 km por hora, 12 km por hora, 20 km por hora ou 24 km por hora. Então, ele falou aqui da diferença. Eu vou usar aquela propriedade, a propriedade que eu vou utilizar aqui, colocar aqui. Vou utilizar a propriedade na diferença de termos. Então, vamos lá. Vou chamar de X, a velocidade mais veloz do maratonista mais veloz. E vou chamar de Y, o menos veloz. Então, vamos lá montar nosso esqueminha. Vamos lá, ele diz que se a razão entre as velocidades é de 6
para 5, a velocidade média do mais veloz é. Então, aqui vai ficar x está para y, assim como 6 está para 5. Vamos à propriedade. Como o enunciado nos disse que é a diferença, nós vamos fazer a propriedade da diferença de termos. Então, vamos ter que x menos y está para x, porque eu quero saber a velocidade média do mais veloz. Então, eu vou calcular apenas para x. Será igual a 6 menos 5 sobre 6. Vamos aqui colocar setinha para continuar a nossa conta do outro lado. Então, fica a nossa diferença, ele nos disse que era de 3 quilômetros por hora. Então, x menos y corresponde a 3, está para x, assim como 6 menos 5 corresponde a 1, está para 6. Então, fica 1 vezes x, corresponde a x, igual a x, e 6 vezes 3, 18. Então, a velocidade do maratonista mais veloz é de 18 quilômetros por hora. Vamos agora para a nossa última questão. E ela nos diz que em uma caixa há 60 bombons, alguns de nozes e outros de frutas. O número de bombons de nozes está para 7, assim como o número de bombons de frutas está para 5. Quantos bombons de frutas há nessa caixa? Então, o que é que ele nos informou? Que 7 corresponde ao número de bombons de nozes, assim como 5 corresponde ao número de bombons de frutas. É proporcional, né? 7 é proporcional à quantidade de bombons de nozes e 5 é proporcional à quantidade de bombons de frutas. Então, essa propriedade, vou escrever aqui embaixo, que nós vamos utilizar, é a propriedade da soma dos antecedentes e consequentes. Gente, minha letra não é tão feia assim não, porque eu tô aqui em uma posição não tão boa. Então, vamos lá. Vai ficar, como ele nos disse, né, que N, eu vou chamar N aqui, vou representar N para nozes e F para frutas. Então, N está para 7, assim como F está para 5. Então, na outra propriedade, a gente somava, né, o numerador com o denominador. Agora, a gente vai somar os dois numeradores com os dois denominadores. Então, fica N mais F está para 7 mais 5, assim como ele quer saber quantos bombons de frutas há na caixa. Então, será F está para 5. Deixa eu colocar setinha para a gente dar continuidade ao nosso cálculo. Então, o total de bombons que nós temos, ele nos informou que são de 60 bombons. São 60 bombons que existe nessa caixa. Então, N mais F é o total de bombons, corresponde a 60. 7 mais 5 igual a 12, está para F, que é as frutas. Nós queremos saber quantos bombons de frutas existem nessa caixa. Então, nós vamos ter aqui que 12 vezes F, nós estamos aplicando a propriedade, né, das proporções, será igual a 60
vezes 5. Então, 12 vezes F corresponde a 12F. 60 vezes 5 é igual a 300. Logo, F é igual a 300 dividido por 12. F é igual a 25. Então, nessa caixa, há 25 bombons de frutas. O enunciado não perguntou quantos bombons nós temos de nozes, mas eu vou aproveitar e vou calcular aqui, ok? Então, N mais F, que é o total de bombons, corresponde a 60. Vamos descobrir quantos bombons de nozes nós temos. Como nós já calculamos o de frutas, que é 25, então F igual a 25. E aqui 60. N vai ser igual a 60 menos 25. Corresponde a 35. Então, nessa caixa também existe 35 bombons de nozes. Tchau, galerinha. Até o próximo vídeo. Continue praticando para vocês ficarem ferinha nessas propriedades de proporção. Tchau, tchau.